quero agradecer a Deus e a oportunidade de nós estarmos aqui no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça, firmar o nosso pensamento em Deus e oremos ao Senhor no dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo e queremos, meu Deus, pedir perdão por nossas falhas, perdão por nossos pecados, perdão por nossas iniquidades, por nossas transgressões. Pecamos no falar, no pensar, no gesticular. E por isso, meu Deus, neste momento, nós te pedimos perdão, meu Pai. Porque nós sabemos o que faz separação de nós e o Senhor é o pecado. E por isso, neste momento, nós te pedimos perdão por nossas falhas. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, sabendo, meu Deus, do teu senhorio, do teu poder, da tua glória, da tua graça, e que o Senhor, no dia de hoje, possa entrar nos nossos corações, entrar nos nossos lares e fazer, Deus, grandes coisas em prol da vida do teu povo e da tua igreja, Senhor. Pai querido, vai de encontro ao necessitado, vai de encontro àquele que se encontra angustiado, que esta palavra ela possa transformar a vida, que essa palavra possa trazer renovação em nosso ser, meu Deus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade, abençoa todos aqueles que estão assistindo este vídeo neste momento e que tudo que nós realizarmos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim eu já quero te agradecer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração, de estarmos compartilhando com os irmãos, se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo de número 1. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel e acampavam na terra e destruíam as plantações de Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhoto. Vamos ler o versículo de número 7, e diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, e eu os livrei dos egípcios de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o seu Deus, e não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terras agora vivem. Mas vocês não deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, ou lagar, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amém? Só até aqui, irmão, para a nossa meditação. A palavra do Senhor, ela vai dizer que os filhos de Israel fizeram mal perante aos olhos do Senhor. E nós sabemos muito bem, irmão, que quando nós fazemos algo mal perante aos olhos do Senhor, nós vamos colher algum juízo.
E a Bíblia, ela vai nos dizer que o Senhor, ele levanta o povo de Midian para oprimir o povo de Israel durante 7 anos. 7 anos o povo de Israel era oprimido. Eles chegaram em uma situação tão cruel que a Bíblia diz que eles faziam as suas moradas em esconderijos, cavernas, em lugares muito tenebrosos, Mas a palavra do Senhor, ela diz que toda vez que Israel plantava, toda vez que Israel plantava a semente na terra, quando estava a ponto de ser apanhado, de ser colhido, a Bíblia diz que o povo de Midian, mais Amaleque, vinha contra os filhos de Israel. E ali, a Bíblia ela vai dizer que quando eles vinham, eles não vinham de uma forma qualquer. A Bíblia ela descreve que eles vinham como uma multidão de gafanhotos. A Bíblia vai dizer que Amaleque e Midian, eles vinham nas suas tropas de camelos e cercavam Israel de uma tal forma, e ali pisoteavam as plantações, destruíam tudo que estava ao alcance deles. A palavra de Deus, irmão, ela vai nos trazer uma reflexão, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes, o que nós podemos entender dessa situação? O povo de Israel, ele faz algo contra a Deus. E, por consequência, a Bíblia diz que o Senhor, ele entrega o povo de Israel na mão dos seus opressores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, irmão, que no meio do povo de Israel, existia um homem chamado Gideão, cuja a Bíblia diz que a sua família era a última família entre as tribos de Israel. A Bíblia diz que entre os filhos ele era o menor. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que um certo dia Gideão ele está malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar onde se pisava as uvas, um lugar apertado, um lugar estratégico. E o que nós, irmãos, viemos aprender com isso? Que muitas vezes, diante da dificuldade, diante da situação de opressão, nós não podemos cruzar o braço. Ficamos de braço cruzado, esperando algo acontecer. A Bíblia diz assim que Gideão, ele toma uma atitude, ele toma uma posição. Talvez Deus, no dia de hoje, na situação que estamos passando, Deus está requerendo de nós tomar uma atitude. Gideão, ele já estava inconformado com a situação de todo ano fazer um plantio e ver aquilo com o suor do seu esforço, do seu trabalho, ser saqueado pelo povo de Amaleque e pelos povos de Midian. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Gideão ele toma uma posição. Ele diz, olha, eu vou pegar o trigo e vou malhar num lugar diferente. Para que quando vier o povo de Midian e os amalequitas, eles não consigam me enxergar nesse lugar. Então nós precisamos tomar muitas vezes uma atitude. Não nos conformarmos com a situação. E a Bíblia vai dizer que, louvado seja Deus, Deus levanta um profeta, porque o povo ele clama ao Senhor, e Deus ele envia um profeta para repreender o povo de Israel. Deus, irmão, ele vai nos avisar de passos errados que muitas vezes possamos dar diante da presença dele. A Bíblia diz que a Bíblia não cita o nome desse profeta,
Mas a Bíblia diz que Deus levanta um profeta e ele faz uma indagação ao povo de Israel. Porque Deus havia dado uma ordem, dado uma diretriz, dizendo: olha, segui aos meus estatutos, segui a minha palavra. Então a gente entende que o povo, ele não segue aquilo que Deus havia ordenado, determinado para o povo. E Deus levanta um profeta para trazer uma indagação, trazer uma reflexão. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, louvado seja Deus, lá no versículo de número 7, do capítulo 6 de Juízes, a palavra do Senhor diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, e eu os livrei dos egípcios de todos que os oprimiam. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem outros deuses, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja as terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, irmão, o profeta, ele indaga o povo, trazendo uma palavra a qual Deus havia dito ao povo de Israel, dizendo: olha, eu te estabeleci aqui nesse lugar, mas que nós não viéssemos se contaminar com as nações que estavam ao redor de Israel. Mas mesmo assim o povo não deu ouvido, irmão. Ele fez aquilo que estava em seu coração. E aí a palavra de Deus, ela vai dizer que esse profeta, ele traz essa indagação ao coração do povo. Pois bem, Deus, ele lembra o povo da onde Deus o havia tirado. E muitas vezes, irmão, nós esquecemos da onde o Senhor nos tirou. De tudo que Deus tem feito na nossa vida, para que até aqui nós estamos. Então, irmão, louvado seja Deus, muitas vezes nós lembramos no momento de dor. Muitas vezes nós só lembramos do Senhor quando estamos passando por um aperto. E não é isso que Deus quer. Na verdade, Deus, ele quer que nós lembramos dele a todo momento. No momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, nós temos que dar ouvido ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel não deu ouvido. E, consequentemente, receberam uma punição. Então, a palavra de Deus diz que quando eles clamam ao Senhor, Deus envia um profeta para alertá-los: olha, isso não está acontecendo à toa. Isso não está acontecendo, aleluia, louvado seja Deus, porque estava no coração de Deus. Tudo isso que estava acontecendo com o povo de Israel era uma semente que Israel havia plantado lá na frente. Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós, diante dessa situação que estamos passando, muitas vezes vem uma reflexão, vem uma pergunta no nosso coração: por que, Senhor, estamos passando por tudo isso? Mas é momento de nós fazermos uma reflexão. É momento de nós entendermos, louvado seja Deus, aquilo que Deus quer realmente para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz que esse profeta, ele traz esta palavra para lembrar ao povo de Israel aquilo que Deus havia deixado como ordenança. Mas a palavra do Senhor diz assim, irmão, que
Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do grande carvalho em Orfa, que pertence a Joás, que era do clã de Abiezer. Aí diz assim: Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa ou lagar de uva, a fim de não ser descoberto pelos medianitas. E o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Mas Gideão, ele não era guerreiro, irmão. Se nós formos ver aqui, Gideão, ele estava trabalhando na lavoura, agricultor. Então, irmão, louvado seja Deus, nós vemos o poder de Deus de pegar uma pessoa e através dessa pessoa realizar grandes conquistas. E Gideão, quando Deus ele faz essa exclamação dizendo: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão, ele faz uma pergunta, dizendo: Senhor, mas se o Senhor é comigo, por que sobreveio tudo esse tipo de situação? Talvez, irmão, nós estamos perguntando isso nos tempos de hoje. Talvez a igreja hoje se pergunta isso. Mas se Deus é conosco, por que nos sobreveio essa tal situação? Gideão diz assim: aonde estão os milagres que os meus antepassados contaram? Então, irmão, é que nós temos que fazer uma reflexão nos dias de hoje. A Bíblia diz assim que Deus ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Deus ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. A Bíblia diz que Deus ele não muda, ele é imutável. Então nós temos que fazer uma reflexão. E os milagres que estão descritos na sua palavra, que nós deixamos de viver nos dias de hoje? Gideão ele faz essa pergunta: mas se o Senhor é conosco, mas por que nós estamos passando por esse momento? Do que são feitos? Aonde anda as maravilhas que meu pai contava, meus avós contavam? Então, irmão, louvado seja Deus, nós podemos trazer essa reflexão de Gideão para os nossos dias de hoje. Por que nós deixamos de viver os milagres de Deus? Por que nós deixamos de viver verdadeiramente os milagres do Senhor na nossa vida? As grandes maravilhas que Deus realiza no meio do seu povo. Então, irmão, é momento de nós buscarmos mais a Deus. É momento de nós nos aproximarmos mais do Senhor. Mas aproximar, irmão, a Deus não por interesse, irmão. Aproximar a Deus porque Ele é Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, irmão. Ele é o autor da vida. E nós precisamos buscar a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E Gideão, ele faz essa pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, mas onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram? O Senhor não tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então, irmão, possa ser que muitos estão fazendo essa pergunta: será que Deus nos abandonou ou não? A Bíblia diz que Deus ele está no seu alto e sublime trono. Então, irmão, neste momento, nos dias de hoje, e nós vamos fazer uma reflexão e entender o quanto Deus ele é fiel na nossa vida. E entender a dimensão desse Deus.
Então, irmão, vamos aqui fazer uma reflexão. Gideão, ele diz assim, mas Senhor, mas aonde estão os teus milagres? O que aconteceu das maravilhas que os nossos antepassados falaram? Aí a Bíblia diz assim que Deus, ele responde a Gideão dizendo, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, porque sou eu quem o envia. Então, irmão, Gideão, ele recebe, louvado seja Deus, o aval de Deus. E quando nós recebemos a chancela de Deus, o selo de aprovação, dizendo, olha, eu sou contigo, não há obstáculo, não há barreira que possa nos deter, irmão, diante da palavra de Deus. Gideão, ele ainda diz, Senhor, mas como posso eu libertar Israel? Perguntou Gideão. A minha família, o meu clã é o mais fraco. De toda a tribo de Manassés, o meu clã é o mais fraco. Eu sou o menos importante da minha família. Gideão, irmão, ele está declarando a dependência, dizendo, Senhor, pela minha força, pela minha condição familiar, eu não conseguirei. E quando nós declaramos, irmão, a nossa dependência, quando nós reconhecemos que somos necessitados de uma força maior que se chama Deus, Deus tem o poder de fazer maravilhas na nossa vida, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que se aperfeiçoa na fraqueza, irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, irmão, que no dia de hoje nós possamos fazer essa reflexão na nossa vida. Ver verdadeiramente, louvado seja Deus, o qual nós somos dependentes de Deus. A Bíblia, ela vai dizer que Gideão, ele toma uma posição. E Deus espera isso de mim e de você, irmão. No momento de adversidade, nós precisamos tomar uma posição. Talvez Deus esteja esperando isso de mim e de você. Tomarmos uma posição diante da adversidade que se encontra no mundo aí fora. Deus nos chamou para fazermos a diferença nesse mundo. Talvez, irmão, situações do dia, situações têm nos feito nos acomodar diante da situação. Mas eu quero dizer para você, irmão, eu costumo dizer isso. Deus, ele é um Deus de reação. Quando Gideão tomou uma decisão de malhar o trigo num lugar diferente, sair do ponto de comodidade dele, Deus se manifestou na vida dele. Talvez Deus esteja esperando isso de mim e de você, de nós sairmos da comodidade, de nós fazermos algo diferente. Muitas vezes a nossa família está indo pelo ralo e nós cruzamos o braço e não tomamos uma atitude. Muitas vezes o casamento está em dificuldade. Muitas vezes nós clamamos a Deus, mas nós não tomamos uma atitude. Gideão, ele tomou uma atitude, irmão.
ele fez diferente de todos os israelitas. Os israelitas estavam malhando trigo num lugar comum. Gideão foi para um lugar de aperto. Gideão foi para um lugar diferente. Deus requer uma iniciativa minha e sua, que você possa guardar no seu coração essa reflexão. Deus tem o poder de pegar um simples agricultor e transformar ele num grande guerreiro libertador do seu povo. A história nós conhecemos. A Bíblia diz que Deus, ele pede para Gideão, Gideão consegue ajuntar 30 ou 32 mil homens, não me falha a memória. Mas mesmo assim, o Senhor disse, é muita gente. Mande que os covardes, mande que os medrosos vão embora. E a Bíblia diz que foi diminuindo o contingente de pessoas. Por último, Deus diz, Gideão, leva o povo até um rio. E aquele que abaixar e começar a tomar água de cabeça baixa, separa de lado. Aquele que beber água com a sua mão, na sua mão, olhando o que está acontecendo ao redor, esse você separa do outro lado. Esse será o povo que eu vou usar. Irmão, Deus não usa ninguém desapercebido. Deus quer usar aqueles que estão preocupados com o que acontece ao nosso redor. A Bíblia diz que 300 foram esses. E Deus usou 300 homens para libertar o povo de Israel. Deus faz uma promessa para Gideão. Gideão, você vai vencer os midianitas como se eles fossem um homem só. Imagina, irmãos, um exército, conforme diz a Bíblia, que parecia uma praga de gafanhoto. Deus faz uma promessa, dizendo, eu farei você vencê-los, como se fossem um homem só. Deus estava dizendo para Gideão, Gideão, eu vou usar você. E você está vendo essa multidão de soldados contra você? Diante do meu poder, não são nada. Então, irmão, que no dia de hoje, nós possamos conhecer o Deus que nós servimos. Que nós possamos entender qual é o propósito dele na nossa vida. Há um propósito. Deus não colocou você na igreja em vão. Deus não tirou você desse mundo em vão, irmão. Há um propósito. Basta confiarmos no Senhor. Eu quero deixar um abraço. Quero deixar a paz do Senhor aos irmãos. Que os irmãos tenham um dia de vitória, um dia abençoado na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, por esse breve momento, fazendo uma simples reflexão da Tua Palavra. Que possamos sair daqui, ó Deus, confiantes na Tua Palavra. Que possamos sair daqui confiantes, ó Deus, que o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Jesus, eu entrego nas Tuas mãos os necessitados. Eu entrego nas Suas mãos os carentes. Todos aqueles, ó Deus, que estão em busca de uma oportunidade. Que o Senhor venha abrir portas aonde não tem. Deus, abençoa o Teu povo. Abençoa a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mundial. Abençoa cada membro, Senhor,
da tua casa, abençoa a nossa liderança, abençoa os pastores, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, os missionários, os evangelistas, os teus obreiros, Senhor. Abençoa cada membro, desde o maior até o menor, desde o mais moço até o mais velho. Jesus, nos guarda, Senhor, de toda essa opressão e que possamos fazer a diferença pela qual o Senhor nos tem chamado. E assim eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E amém. Em nome de Jesus.